começamos sempre com muita informação para você e nós iniciamos hoje em dia desta quarta-feira dizendo que está fora de perigo o empresário que levou um tiro na perna depois de uma tentativa de assalto na saída do banco. Foi em uma das avenidas mais movimentadas da capital paulista. Ninguém foi preso. Veja. O ataque foi em uma área nobre da Zona Sul de São Paulo. A vítima foi um microempresário que havia acabado de sacar R$4.000 para pagar os funcionários. De acordo com a polícia, 2 homens em uma moto encostaram no veículo da vítima e um dos suspeitos atirou várias vezes contra o vidro. A dupla fugiu sem levar nada. Ainda não se sabe se a vítima reagiu antes de ser atingida. Um dos tiros acertou a perna do empresário. Ele está internado e o estado de saúde dele é estável. A enteada, que não quer mostrar o rosto, disse que na ocasião o empresário percebeu que vinha sendo observado quando estava no banco. Dessa vez ele aprendeu e dos mares o menor, né? Só um dos disparos o atingiu e na coxa, graças a Deus, porque pelo que eu vi nas fotos, foram na altura do ombro, do pescoço e hoje ele não poderia contar essa história, né? Segundo ela, a família pedia para que ele parasse de fazer os saques, mas ele se negava. Agora, o pagamento dos funcionários será feito de outra forma. Já tinha falado várias vezes para ele, não faz saque, deposita na sua conta que eu faço online para você. Mas ele, como uma pessoa simples, prefere fazer do lado mais prático antigamente, né? Como era antigamente, aliás. E continuou saindo para sacar os valores. Olha, como disse a filha, como era antigamente. Hoje em dia, lamentavelmente, em virtude da violência, não é possível mais que as pessoas façam saques nas agências bancárias para o pagamento de funcionários. Você que é patrão ou você que é empregado, tem que abrir uma conta na agência bancária. Hoje é tudo pagamento eletrônico, o cartão, o dinheiro virou dinheiro moeda de plástico, não é? Infelizmente. Então, faz a transferência online, por internet ou através mesmo de cheque, algo assim, e cada um tem o depósito na sua conta e cada um toca a sua vida. Não é possível mais que as pessoas façam grandes saques de grandes quantias em agências bancárias, porque corre o risco da saidinha de banco. E uma família passou por momentos de pânico nas mãos de bandidos. As vítimas foram feitas reféns dentro de casa. Câmeras de segurança flagraram toda a ação dos marginais e você vê agora como tudo aconteceu. É manhã e o pedreiro e um ajudante trabalham na residência. O carro dos assaltantes passa na rua de cima. Em seguida, eles se aproximam e um deles logo mostra a arma. Todos que estão na casa são rendidos. 7 adultos e 2 crianças são levados para um quarto. Os 2 bandidos se comunicam por rádio. O mais alto e bem vestido fecha a cortina. Bastante tranquilo, pede para que acalmem a menina de 9 anos que está nervosa. Pediu para a empregada dar um copo de água com açúcar para ela se acalmar. Já o comparsa está agitado. Vigia a janela, aponta a arma e faz ameaças. Vou começar a torturar você aqui, vocês vão entregar tudo, cadê a peça, cadê o dinheiro, o dólar, você vai dar tudo, senão eu vou te torturar. O dono da casa foi obrigado a abrir este pequeno cofre. Foi neste momento que o sistema de alarme da casa disparou e em seguida foi desativado. Mas os bandidos ainda ficaram mais 10 minutos recolhendo os pertences da família. O alarme assustou os bandidos. Pai e filha se abraçam com medo que eles comecem a atirar. Os assaltantes obrigam as vítimas a carregar o carro com diversos eletrônicos. A preocupação era que eles roubassem também este aparelho de ventilação mecânica, essencial para o garoto de 3 anos que possui uma doença grave e respira com a ajuda do equipamento 24 horas por dia. O quadro do meu filho é muito delicado, ele respira por aparelhos. Ele é dependente de oxigênio. Tirar aquele aparelho do meu filho seria a mesma coisa que dar um tiro na cabeça dele. Os bandidos fogem levando também cerca de R$20.000 em dinheiro. A aparência do mais calmo, de olhos claros, espantou a todos. Ele entra num banco, ele faz o que ele quiser. Antes de fugir, disse algo que revoltou ainda mais a família. Desculpa qualquer coisa, nós precisamos ganhar a vida. Deus abençoe você. Olha, a pessoa pede desculpa, precisamos ganhar a vida e usa o nome de Deus em vão. Então, olha, a pessoa precisa aprender através dos mandamentos de Deus que ninguém pode usar o nome de Deus em vão, não é? Esse é um pecado mortal, inclusive. E pode ter certeza, se não forem culpados na justiça dos homens, certamente a justiça divina
vai chegar para eles. Agora ali, nas imagens, tem a placa do carro. Se esse carro não for um veículo roubado ou furtado, certamente a polícia vai chegar no encalço desses criminosos. E você vê que mesmo tendo um filho com home care em casa, pelas imagens que você viu ali, praticamente um hospital dentro do quarto dessa criança, eles não respeitam nada, absolutamente nada, nem crianças, mesmo uma criança com problemas sérios e graves, como disse a mãe, eles não estão preocupados, o cara bem trajado, jaqueta de couro, olhos claros, tráfego. E calmos, não se assustam com nada, eles não estão preocupados. A mãe disse ali, se tirasse o equipamento ali do meu filho, é como se desse um tiro na cabeça, como se estivesse matando o meu filho, eles também não estariam preocupados, não, porque na verdade acho que eles não teriam mercado para revender esse aparelho, então por isso eles não levaram, porque eles, com a vida do seu filho, certamente eles não estariam preocupados. O Ministério Público do Rio de Janeiro denunciou o ex-comandante de operações especiais da Polícia Militar por lavagem de dinheiro. A mãe dele e outros 3 policiais também são suspeitos. Acompanhe. Uma cobertura avaliada em R$1 milhão na zona oeste do Rio. Um apartamento e um prédio de classe média alta na zona norte. E uma casa em Búzios, um dos balneários mais valorizados da região dos Lagos. Segundo o Ministério Público, o patrimônio milionário pertence ao coronel Alexandre Fontinelli, ex-comandante de operações especiais da Polícia Militar. Ele e mais 3 oficiais foram denunciados à Justiça por lavagem de dinheiro. A mãe e a irmã de Fontinelli também irão responder pelo mesmo crime. Elas são acusadas de emprestar o nome para esconder a compra dos imóveis. Fontinelli é acusado de chefiar uma quadrilha de policiais que atuava no batalhão de Bangu. O grupo arrecadava propina de cooperativas de vans, mototaxistas, comerciantes e empresários. Os agentes da Corregedoria da Polícia Militar fizeram buscas em 10 endereços da cidade. Os promotores do Ministério Público querem apurar o crime de enriquecimento ilícito. Por isso, vão pedir a quebra do sigilo bancário e fiscal do ex-coronel Fontinelli e seus comandados. Pelos elementos que constam no processo, isso fica bem delineado. Essa diferença patrimonial entre o que ele recebe como servidor público e o patrimônio que ele amealhou nesses últimos anos. Você que gosta de animais vai ficar chocado, vai ficar indignada com essa notícia e principalmente com essa imagem que nós vamos mostrar agora. Porque um cachorro foi solto, mas depois de passar horas e horas imobilizado e sem poder sequer sentar. O cão estava amarrado e pendurado. Uma mulher que passava pelo local viu a agonia do animal e pediu ajuda. As palavras de Antonieta são fortes. O bicho tá virando ser humano e o ser humano tá virando bicho. E será que não estamos mesmo? O que dizer diante dessa cena? Que maldade, viu, velho? O cachorro estava amarrado por uma corda, pendurado. O sofrimento do animal era claro. As imagens foram gravadas na Avenida Niemeyer, na Rocinha, zona sul do Rio de Janeiro. O cachorro parecia ter sido abandonado de propósito, à beira do morro. Antonieta estava patinando quando passou pelo local. Ela ouviu o ganido do cachorro, um pedido de ajuda. Junto com outras pessoas, a mulher conseguiu salvar o bichinho. Vinha um trabalhador de lá da ciclovia, aí o que eu fiz? Chamei ele e pedi a ele para uma ajuda, para poder tirar o cachorro de lá. O socorro foi rápido. Agora tem que tirar o resto. O resgate do cachorro deu certo, mas o melhor dessa história foi o reencontro. Antonieta, no dia seguinte, passou pelo mesmo lugar. E olha só quem estava lá para agradecer a ela. Olha como é que tu tá bonito. Foi eu que salvei você. Um final feliz. Olha, um motorista do aplicativo Uber. Uber é aquele que algumas pessoas têm no celular, né, e disparam para chamar. Alguns chamam de táxi, outros não, mas Uber é usado muito fora do país principalmente e está sendo contestado aqui no Brasil, inclusive com diversas paralisações feitas pelos taxistas. Aconteceu aqui em São Paulo, em Belo Horizonte e também outras capitais aqui do nosso país. Pois muito bem, um desses motoristas do Uber foi parado por taxistas durante uma manifestação da categoria. Ele, sem querer, estava transportando um casal de passageiros e caiu no meio da paralisação, quando estava indo para o destino onde ele queria. E aí ele foi obrigado a descer, né, e pedir para que os seus passageiros também descessem e pegassem um táxi mesmo. Esse flagrante foi registrado pelos próprios taxistas revoltados. Veja. É Uber.
As imagens mostram um carro preto cercado por taxistas numa área central de Brasília durante uma manifestação da categoria. Olha o transporte aqui, ó. Um dos homens bate no vidro e pergunta se o motorista é ligado ao Uber, que é o aplicativo que oferece serviço de transporte que concorre com os taxistas. Um dos manifestantes obriga os passageiros a descer do veículo e pegar um táxi. O motorista do carro preto é obrigado a pegar a bagagem dos passageiros e colocá-las no táxi. Preste atenção porque a mensalidade do convênio de saúde aumenta de acordo com a idade do beneficiário. Você sabe disso. E o orçamento de muitos idosos não comporta tantos gastos com a saúde. Por causa disso, tem aposentado trocando de plano e até mesmo buscando outras alternativas, como mostra agora a reportagem de Samara Bastos. Foram 18 anos pagando o mesmo plano de saúde. Seu Itamar e Dona Tereza já estavam acostumados com os médicos. Meu urologista estava há 10 anos. Eu estava há 14 anos com cardiologista, 15 com ginecologista e agora eu vou ter que procurar outro para me adaptar. É que há 2 meses, seu Itamar trocou de plano. Nós chegamos a um acordo que não dava mais para continuar naquele plano, teria que procurar o mais barato. O aposentado pagava quase R$2.000 para ele e a esposa, o que comprometia quase 50% da renda do casal. Conseguiu um plano que reduziu pela metade o valor das mensalidades. Isso dá para pagar. A situação do casal é a mesma de milhares de idosos. Os gastos com saúde aumentam com a idade. Uma pesquisa do IDEC, o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, apontou que o valor médio de um plano de saúde para uma pessoa com 70 anos é de quase R$1.000. Levando em conta outra pesquisa, essa do IBGE, de que a renda mensal de um idoso é de menos de R$1.500, dá para entender por que as contas não fecham. Ao longo do tempo, a aposentadoria não acompanha a inflação. E você não acompanha o aumento que tem, o seu salário não acompanha o aumento do plano. Então você vai ficando defasado, chega uma hora que não dá. Hoje em dia, depois dos 60 anos, é proibido aumentar o valor do plano por causa da idade. O que é permitido é o reajuste anual, que leva em consideração a inflação, os valores de consultas, exames e outros índices. Esse ano foi de 13,55%. É importante que a pessoa atente a isso. Não pode aumentar plano de saúde com mais de 60 anos de idade aqueles que firmaram de 2004 para cá. E os que firmaram antes de 99 e se adaptaram à lei dos planos de saúde, que é a 9656, então esses podem ter aumento até os 70 anos de idade por faixa etária. E as despesas para os idosos devem aumentar. É que projeções do Instituto de Estudos da Saúde Suplementar apontam que nos próximos 15 anos os gastos das empresas de planos de saúde devem quase triplicar. E é claro, quem vai pagar essa conta é o consumidor. Parte desse aumento se deve ao envelhecimento da população. Hoje, no Brasil, mais de 26 milhões de pessoas têm mais de 60 anos. Se para uns trocar de plano é a solução, para outros nem isso é possível. Dona Nadir pagou durante 24 anos o mesmo plano de saúde. E agora, aos 76 anos, teve que cancelar o serviço. Eu cancelei o plano. Uma que, por causa da minha idade, o plano foi ficando mais caro. Cada vez que eu fazia aniversário, o plano ia aumentando. E eu tive que fazer uma cirurgia, foi adiada 3 vezes a minha cirurgia. Para não depender completamente do Sistema Único de Saúde, a aposentada procurou uma clínica com preços mais em conta. Eu procurei essa clínica porque foi muito bem indicada por amigas minhas, pessoal da terceira idade e várias pessoas, né? Que era muito bom, né? E o preço era bom também. Na clínica em que ela é atendida, o preço da consulta chega a ser até 3 vezes mais barato do que a média em São Paulo. Os exames também não pesam tanto no bolso. Um exame de sangue, por exemplo, custa R$9. Se fosse no SUS, ia demorar muito tempo. E num laboratório particular também demoraria e seria bem mais caro. Mais de R$50 esse exame
que aqui é apenas R$ 9,00. A dona Maria frequenta a clínica há 1 ano e meio. Ela tem plano de saúde, mas diz que pela demora para marcar uma consulta, prefere vir aqui. Você liga para lá, nunca consegue marcar uma consulta rápida. Sempre demora de 1 mês e meio, 2 meses para uma consulta. Então, para aguardar todo esse tempo, tem problema que não dá. Olha, a resolução da Agência Nacional de Saúde Suplementar estabelece que em 2 semanas, ou seja, 14 dias, exatamente 14 dias, tem que ser marcado a consulta. A aposentada já está pensando até em cancelar o plano de saúde. Pelo que eu pago no plano de saúde e tenho que aguardar todo esse tempo, com esse dinheiro eu pago uma consulta que é bem mais rápida na clínica e ainda me sobra. Nessa fase da vida, quando mais se precisa, muitos idosos se veem desamparados, tendo que tomar decisões a favor do bolso, deixando a saúde em segundo plano. Nossa, eu sofri muito. Eu fiquei até sem dormir, porque eu estava acostumada com meus médicos, endócrino, ginecologista, cardiologista. É uma pena que uma pessoa que contribuiu a vida inteira, inclusive pagando impostos para esse país, né, chegue num determinado momento da vida em que tenha que buscar outras alternativas. Por que os planos de saúde de quem tem mais de 60, 65 anos de idade, por que o reajuste desses planos não está atrelado exatamente ao aumento da aposentadoria? Se ou aumenta a aposentadoria de acordo com a inflação e com os outros índices, ou se atrela o plano de saúde a isso, já que o governo não oferece saúde decente para todos nós, não apenas para os idosos, não. E é dever e obrigação do Estado, está lá na nossa Constituição, está escrito, é dever e obrigação. O único idoso que tem saúde decente no Brasil, sabe quem é? Os nossos políticos, porque eles não precisam do SUS, porque quando eles precisam, eles vêm aqui, ó, os hospitais famosos de São Paulo, para se tratar aqui. Vê se algum político vai se internar no SUS ou em algum outro hospital de menos nome. Vem aqui para São Paulo, aqui tem 2 muito importantes, muito famosos, é para cá que eles vêm, com o nosso dinheiro, porque a gente que paga os impostos, é com o dinheiro desses impostos aqui que eles vêm se tratar de todo, inclusive depois quando sai do governo também, continua vindo aqui. Quem paga essa conta eu não sei, estou fazendo uma pergunta aqui. Agora, o Brasil tem muitos problemas e esse é um problema muito sério. Eu fico louco da vida quando mexe com o vô e com a avó. Isso eu não admito, uma pessoa que passou a vida inteira contribuindo para esse país aqui e que chega num determinado momento da vida e que não tem mais absolutamente nada. Absolutamente nada. É uma vergonha isso para o Brasil. Olha, mas a gente está falando de idosos, né? Eu vou falar para você de um velhinho que é muito famoso na internet por um super... Ele tem um comportamento assim, digamos, ele é mal-humorado, mas muito mal-humorado. E ele mostra um lado que ninguém conhecia ao ganhar um presentão do filho. O vídeo é emocionante e já foi visto por mais de 6 milhões de pessoas. Acompanhe. Este é Charlie Green olhando uma casa para seu filho mais novo, Michael. Uma cena que poderia ser normal para qualquer família americana, mas não para essa aí. Esse senhor é conhecido na internet como Angry Grandpa, ou vovô nervoso. Tem mais de 1 milhão de seguidores e vídeos que somam 180 milhões de visualizações em um canal só dele. O vovô nervoso sofre de transtorno bipolar. O filho dele teve a ideia de fazer pegadinhas com o pai e gravar as reações exageradas e nervosas. Como esta vez em que ele quebra o videogame do filho numa discussão sobre biscoitos de Natal. Esse vídeo teve mais de 15 milhões de visualizações. Não à toa, esta visita à futura casa de Michael parecia mais uma de suas brincadeiras. Mas o que se viu no final foi uma surpresa emocionante. This is yours. Oh, so you give me a key to your house? This is your house, Pop. What? O vovô nervoso se derreteu todo ao saber que a casa, na verdade, era para ele. Dude, it's yours. No, Michael. Dad. No. It's yours. Take. I don't just. Yeah, you do. Esta pegadinha ninguém esperava. Que presentão, hein? I love you so much.
Olha só, o filho, sabendo que o pai tinha esse transtorno, né, acabou criando algumas pegadinhas, gravando, colocando pela internet. E hoje muita gente ganha dinheiro com a internet. E foi através exatamente desse canal de internet, com milhões e milhões de visualizações, ele conseguiu ganhar muito dinheiro, comprou essa outra casa que você viu e, sem que o pai soubesse, deu de presente para o pai e conquistou exatamente esse momento emocionante. E, como sempre, a manteiga derretida do programa já estava lá, né, se segurando para não chorar, né? Eu não preciso nem dizer quem é. Corta para ela. Olha lá, ó. Ah, mas como não se emocionar? Tudo bem que ele é mal-humorado, quebra tudo, briga. Chega a ser até engraçado, mas ver esse momento de você poder dar esse tipo de presente para quem você tanto ama, ai, foi lindo. Lindo, lindo, lindo. Tô aqui tentando não borrar a maquiagem de novo. Vamos continuar com o nosso jornalismo porque, olha, 5 pessoas morreram durante uma tentativa de assalto a um banco. A polícia acredita que vigilantes tenham facilitado a ação da quadrilha. Veja. A Avenida Rui Barbosa estava movimentada quando a troca de tiros entre policiais e bandidos começou. Quem estava na rua ou nos comércios entrou em pânico e se escondeu onde pôde. Gritaria, tudo quanto é lá, gritaria, turma achando lugar para se esconder. Eu olhei no banco, daí eu vi as pessoas saindo com os malotes na mão, daí nisso eu não vi mais nada, porque daí eu corri para a cozinha e fiquei abaixado embaixo da mesa até passar. O banco foi invadido por 5 assaltantes logo após ser abastecido por um carro forte. Outros 6 bandidos aguardavam do lado de fora. Os ladrões estavam uniformizados e conseguiram entrar na agência armados. Eles renderam gerente e funcionários, roubaram um malote e dinheiro dos caixas. Mas assim que saíram, deram de cara com a polícia. A quadrilha estava sendo monitorada por policiais federais que avisaram o serviço de inteligência da PM sobre a possível ação. Essas imagens mostram quando uma viatura passa na contramão da avenida e para em frente ao banco. Em seguida, a mulher que caminhava na calçada volta assustada e tenta se abrigar atrás de uma parede. No tiroteio, carros que estavam estacionados na rua foram danificados. O cabo João Guilherme Cristofolete Estevam, que trabalhava no serviço de inteligência da PM e estava à paisana, foi morto na troca de tiros, além de 4 bandidos. Um suspeito ficou ferido e o restante da quadrilha conseguiu fugir sem levar nada. O malote com o dinheiro foi deixado para trás. A polícia informou que um civil também foi atingido no pé por estilhaços. Os 2 vigilantes da agência foram presos suspeitos de facilitarem a ação. O gerente fala para não abrir a porta, o vigilante destrava a porta e esse marginal entra com uma blusão de frio. Provavelmente as armas estariam na cintura. A polícia também deteve para averiguação 2 pessoas que estavam no banco no momento do roubo. 4 carros usados pelos bandidos foram apreendidos, além de 9 armas e coletes à prova de balas. Olha, é uma pena realmente, eu fico muito triste com a morte do cabo João Guilherme. Dos outros 4 criminosos, não estou preocupado não. Mas informações agora ao vivo com a repórter Verônica Mucarzel. Bom dia para você, Verônica. Bom dia, César. Bom dia a todos. Olha, durante essa noite a polícia prendeu um dos suspeitos de participar dessa ação. Gabriel Silva Tomé foi detido no bairro Vila Bessa, em Piracicaba, depois de uma denúncia anônima. Ele seria um olheiro dessa quadrilha. Foi ele quem deu o ok para que os bandidos entrassem no banco. Por essa participação, ele receberia de 3 a 5 mil reais. A polícia acredita que essa quadrilha tenha pelo menos 15 integrantes. 4 deles morreram, um foi baleado, um está preso e os outros conseguiram fugir. Voltamos ao estúdio do Hoje em Dia. Obrigado pelas informações. Evidentemente, a polícia está seguindo essa linha de raciocínio de que os criminosos tiveram informações privilegiadas. E do interior de São Paulo, nós vamos para a Bahia, porque turistas sofrem arrastão em uma praia de Salvador. E é para lá que nós vamos agora conversar com a repórter Laís Cavalcante. Ô Laís, a polícia já tem aí suspeitos, já prendeu alguém? Bom dia para você. Muito bom dia, César. Muito bom dia a todos. A polícia já prendeu um dos suspeitos, isso logo depois da ação, porque essa ação, esse assalto todo causou muito tumulto, as pessoas gritaram e policiais que faziam a ronda no local no momento
correram e chegaram sim a tempo. Utilizaram inclusive o helicóptero da corporação para prender um dos bandidos que se escondeu nas pedras aí que dão acesso à Praia de Ondina, um local bastante conhecido aqui da capital baiana. Esse homem foi preso e a ação foi feita por duas pessoas, um deles conseguiu fugir. Os turistas que fazem intercâmbio no Brasil estavam há um mês em Aracaju, tiveram muitos pertences roubados, entre eles celulares, máquinas fotográficas e dinheiro. Voltamos ao estúdio de Hoje em Dia. Obrigado pelas informações, uma ótima quarta-feira para você e mais uma vez o nosso muito obrigado pela grande audiência aí para você na Bahia. Olha, quem mora no sudeste e centro-oeste do país certamente está sentindo os efeitos do tempo seco. Dificuldade para respirar, garganta, nariz e olhos secos. É um verdadeiro clima de deserto. Acompanhe a reportagem. Basta chegar o mês de agosto para Marli ir direto fazer inalação. O tempo muda, já começa a sentir as dores na garganta, a coriza, tosse seca. Também pudera. A umidade relativa do ar ficou abaixo dos 30%. A capital paulista entrou em estado de atenção. Um alerta para que a população tome cuidados. Ar muito seco afeta a saúde. O muco que protege as vias respiratórias fica ressecado sem umidade e abre caminho para ácaros, fungos e vírus. Com o tempo seco, a poluição também aumenta. Nesta época do ano, aqui em São Paulo, a concentração de partículas poluentes chega a aumentar 5 vezes. O resultado é que a qualidade do ar que respiramos começa a cair. A chuva que poderia dispersar a poluição não tem aparecido. E agrava outro problema. Os 6 reservatórios que abastecem São Paulo e região metropolitana tiveram queda na capacidade. Uma situação que não deve melhorar tão cedo. Previsão de chuva só em 2 semanas. Olha, você está vivenciando esse problema? Então preste atenção porque a repórter Ana Paula Neves está com o médico pneumologista Francisco Mazon e tem dicas de como manter a saúde num clima assim. Ô Ana Paula, o que a gente precisa? Você está num clima ótimo aí, né? Bem úmido, com um lago no fundo, todo arborizado, mas mesmo assim em São Paulo principalmente tem muita poluição, clima seco. O que a gente precisa fazer para manter, ou pelo menos tentar, ter uma saúde equilibrada nessa época do ano? Bom dia. Oi César, bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham. Bom, eu estou em um cenário privilegiado, que aqui ao fundo o Parque do Ibirapuera. Faz muito calor em São Paulo, nem parece que nós estamos no inverno, mas a consequência dessa alta temperatura e da poluição da cidade, quer dizer, com a falta de chuva, é risco à saúde, são muitos os riscos. Então aqui no parque mesmo, muita gente vem para fazer exercício, praticar atividade ao ar livre, mas mal sabe que está pondo a saúde em risco e um risco seríssimo. O pneumologista Francisco Mazon vai explicar isso pra gente, doutor. O que representa para a saúde esse cenário que a gente vê em São Paulo agora? Dentre alguns riscos que tem para a saúde, a exacerbação da rinite é um dos riscos. A gente pode diminuir esse risco fazendo lavagem nasal com soro fisiológico, mantendo bem hidratada a narina. Um outro risco possível é dor de garganta. Se a gente umidificar os ambientes, tomar bastante líquido, isso também ajuda a diminuir esse desconforto na garganta. E o terceiro risco, talvez seja o mais grave deles, é a exacerbação de quadros pulmonares, como, por exemplo, ataques de asma ou de bronquite. Nesse caso, tem que manter segmento médico bem atento, os remédios que usa de forma contínua e vacinação para as infecções do inverno. E para o coração, o que a gente pode tomar de cuidado? Que é um ponto importante também, César Filho, problemas cardíacos nessa época. Há um aumento do risco de derrame e infarto nessas épocas de dias mais poluídos e esse risco se mantém até 6 meses. Uma coisa que ajuda nesses riscos é beber bastante líquido e evitar atividade física nos horários de maior poluição. Então, entre 10 da manhã e 2 da tarde, especialmente para quem for mais velho ou tiver doenças cardíacas. E muito obrigada pelas informações. Voltamos ao estúdio do Hoje em Dia. César Filho. Obrigado, Ana Paula. Então é importante que você fique atento e principalmente que você tome muita água, principalmente nesse clima seco. E olha, você vai acompanhar agora uma imagem impressionante. Preste bastante atenção. Uma invasão de gafanhotos destruiu o equivalente a 7 estádios do Maracanã. Foi no sul da Rússia. O Ministério da Agricultura decretou estado de emergência. De acordo com autoridades locais, 10% das lavouras foram destruídas pelos insetos, que têm apenas 8
8 centímetros de comprimento. Especialistas acreditam que a invasão dos gafanhotos esteja ligada às inundações associadas a altas temperaturas. Há pelo menos 30 anos, a mesma região sofre com a invasão desses insetos. Criança tem cada uma, fala a verdade, né? Olha, presta atenção. Meninas, vocês vão amar essa história aqui. Porque tem uma menininha que ficou magoada, sentida, porque o amiguinho dela não aceitou o pedido. Ela queria se casar com o rapaz e o garotinho falou que não queria se casar com ela, não. Aí o pai registrou a reclamação da filha em um vídeo que está fazendo o maior sucesso nas redes sociais. Veja. A Juju está um poço de revolta. O motivo? O amiguinho escolheu outra menina para se casar. E eu tô chateada, não vou mais bater papo com ele, não quero mais ser amiga dele. Ele nunca tá querendo mais nada comigo, não vou falar nada com ele, não vou bater papo com ele nenhum. Quando eu vou encontrar ele, eu não vou falar nada com ele. O pai dela insiste para que a garota dê uma segunda chance ao amigo, mas parece que o coração da Juju ficou despedaçado com a atitude do menino. Ele está errado. Eu escolhi ele para casar comigo, ele não queria, ele já escolheu. Olha, de personalidade... Ô, Ticiane. Oi. A Rafaela já arrumou um namorado? Ela também tem, assim, uma personalidade tão forte? Olha, tão forte assim não, viu, César? Mas ela teve um namoradinho na escola, já terminou também. Pois é, essas crianças, elas brincam, né, que elas namoram. Porque elas veem o pai namorando, a mãe namorando, elas também querem. Mas eu achei ela muito bonitinha, né? Ela falando com a personalidade realmente muito forte, se impondo, ela quer casar com ele e pronto. Muito legal. Agora... revoltada, viu? É. Ela tá revoltada. E o que eu achei bem bonitinho foi a conversa que ela teve com o pai. Ela escolheu o pai para conversar e ela disse: eu não vou passar, não vou olhar mais pra ele, e disse que já escolheu outra. Ô, Renata, já pensou como é que vai ser essa garota quando crescer? Ah, querida, vai ser brava. Não perturbe. Eu só tô com uma dúvida aqui. A Rafaela vai ser mais namoradeira se puxar o pai ou a mãe? Não precisa responder. Com certeza o pai, né? É? Tem certeza? Eu sou santa. Ei, Ana Hickman, responde, Ana Hickman. Tá com vergonha? Ficou com vergonha alheia? Eu só casei uma vez, César. Nada, muda. Olha, uma australiana teve queimaduras em 70% do corpo e vai se casar. A ex-modelo tem uma bela história de superação. Acompanhe. Linda e formada em engenharia de Minas, a vida da ex-modelo, que foi Miss Austrália em 2007, mudou drasticamente aos 24 anos de idade. Foi em 2011, quando ela foi convidada a participar de uma ultramaratona no deserto australiano. Tudo corria bem, mas no meio da prova, ela e mais 3 participantes foram surpreendidos com um violento incêndio florestal. Os organizadores do evento alertaram os atletas sobre os perigos com cobras e crocodilos, mas não orientaram quanto a possíveis incêndios florestais. Turia foi a única que ficou encurralada pelas chamas. Sem saída, se jogou no meio do fogo para correr e salvar a própria vida, mas sofreu queimaduras graves em 70% do corpo. 5 dedos precisaram ser amputados e o rosto ficou desfigurado. Turia precisou usar uma máscara por 2 anos. O momento em que ela deixou o rosto descoberto foi mostrado em toda a Austrália, no programa de TV 60 Minutes. Is it liberating to get the mask off? Na época, o noivo da ex-modelo chegou a largar o emprego para poder cuidar da atleta amadora. A presença e o carinho do companheiro foram muito importantes para que Turia recuperasse a saúde e a autoestima. A primeira vez que a ex-modelo foi liberada para usar uma maquiagem foi marcante. Ela correu para mostrar ao noivo, que adorou o resultado. It's beautiful. Thanks, A ex-Miss Austrália também foi convidada para ser capa de revista. As páginas homenageiam mulheres inspiradoras e Turia é uma delas. A mulher que os médicos achavam que teria poucas chances de sobreviver superou todas as expectativas. Hoje, Turia faz palestras motivacionais, tem vários livros publicados e se empenha em arrecadar fundos para uma entidade que oferece cirurgias plásticas de reconstrução para pessoas carentes.
Agora, a ex-modelo se prepara para se casar com o homem que sempre esteve ao lado dela, mesmo nos piores momentos da vida. Hey, happy? Yeah. Oh, cool. Olha, uma história de superação acima de tudo, mas que, felizmente, uma mulher linda como você viu, né? Miss Austrália, teve o problema, teve o acidente, você viu as capas de revista, o antes e o depois, ela continuou sendo muito prestigiada como deveria realmente, hoje faz um trabalho excepcional, mas acima de tudo, ela teve um homem de verdade ao lado dela e que está com ela até hoje. Parabéns. Olha, 10 anos depois do maior assalto a banco do Brasil, o Hoje em Dia conversa com o primeiro agente a entrar no túnel depois desse roubo milionário. A repórter Natália Arcuri foi até Fortaleza e mostra também como está a quadrilha, não é? Que alugou, como é que está a casa, melhor dizendo, a casa que a quadrilha alugou para construir o túnel. Acompanhe. Um assalto planejado nos mínimos detalhes. O maior assalto a banco do país foi descoberto no dia 8 de agosto. E o desaparecimento de 164 milhões de reais ainda intriga a polícia. A ousadia de um plano cinematográfico. Os desdobramentos de um crime quase perfeito. Acho que o crime foi bem planejado, mas essa segunda fase foi executada de uma forma um pouco, eu diria assim, não foi no mesmo padrão de organização da execução do crime. Uma década depois do assalto milionário ao Banco Central em Fortaleza, nossa equipe conversa com o primeiro agente a percorrer o caminho subterrâneo feito pelos bandidos. Nesse caso, como eu te disse antes, eu não tinha conhecimento se eles ainda estavam lá, né? Se tinha alguma granada. O que aconteceu com a fortuna retirada da caixa forte do Banco Central? Fortaleza, Ceará. Estamos na Avenida Dom Manuel, uma das mais movimentadas da capital cearense. 10 anos atrás, debaixo desse asfalto, uma quadrilha se preparava para colocar em ação um dos planos de assalto a banco mais audaciosos da história. O alvo dos bandidos, a caixa forte do Banco Central. E o que eu acho que chama muita atenção, que de certa maneira erroneamente gerou até uma simpatia, foi o fato de que eles não agiram com violência aparente. Para executar o plano, o grupo composto por 3 quadrilhas diferentes alugou uma casa a cerca de 90 metros do banco. No imóvel, instalaram uma empresa de fachada que comercializava grama. Assim, não levantavam suspeitas quando transportavam a terra retirada para a construção do túnel que levaria os bandidos até a caixa forte do banco. Aparentemente, eram trabalhadores acima de qualquer suspeita. Eles não davam nenhum sentido, não uma pista de que estava aprontando o que eles aprontaram, né? O plano foi executado entre os dias 5 e 6 de agosto de 2005, um final de semana quando o banco estava fechado. No total, estima-se que os bandidos tenham levado 165 milhões de reais em notas de 50, que seriam retiradas de circulação. Em algumas horas, a quadrilha transportou 3,5 toneladas de dinheiro. Há sempre a dúvida se mais alguém dentro do Banco Central colaborou, mas foi identificado um vigilante que havia trabalhado lá, tinha acesso à caixa forte, que é a pessoa que comprovadamente deu as informações principais. E o mais provável é que tenha sido essa pessoa que viabilizou, o planejamento, né? O furto só foi identificado na manhã da segunda-feira, dia 7 de agosto, quando a caixa forte foi aberta. O Enéas Martins é agente especial da Polícia Federal e foi a primeira pessoa, depois dos bandidos, a entrar no túnel que ligou a casa até o Banco Central. Qual foi a sensação de entrar naquele túnel? A gente viu aquele buraco e a gente não sabia o que é que tinha acontecido, né? Você teria que entrar logo no túnel para verificar isso daí. Precisavam de um voluntário para entrar no túnel. Precisavam de um voluntário. E aí eu me voluntariei mesmo. As lembranças daquele dia permanecem intactas na memória do policial.
Você imaginava que uma quadrilha pudesse ter aquela expertise para armar aquele túnel com aquela qualidade? A infraestrutura do túnel também era muito bem feita, né? Eu encontrei ainda vários ventiladores ligados, né? Várias luzes ligadas. A ação audaciosa dos bandidos teve repercussão mundial e virou filme 6 anos depois. A gente devia tirar uma foto. Deveria ter tirado uma foto antes. Agora não tem mais nada. Gente, na boa, essas horas me dá um maior orgulho de ser brasileiro. A polícia identificou e indiciou os 36 integrantes da quadrilha. 26 foram presos, entre eles Antônio Jussivan Alves dos Santos, o alemão, apontado como o mentor do furto. Alemão cumpre pena de 35 anos na penitenciária de Pinheiros, em São Paulo. 4 bandidos morreram após o assalto e 2 estão foragidos. Um chip de celular que eles deixaram lá e a partir daí se conseguiu resgatar. Um deles tinha bastante contato lá na vizinhança, foi reconhecido. A partir disso se verificou uma tatuagem que ele tinha. Dos 165 milhões, apenas 40 milhões de reais foram recuperados. Esse valor é uma pequena frustração. Uma parte importante se perdeu nas despesas da própria fuga, enfim, corrupção, sequestro que ocorreu entre eles, né? Então acho que isso explica bastante. Uma década depois do maior assalto a banco da história do país, a casa que serviu de abrigo para a execução do plano milionário continua fechada. O imóvel recebeu uma nova pintura, mas jamais foi alugado novamente. Segundo os comerciantes da rua, o proprietário do imóvel aparece regularmente para cuidar da limpeza e manutenção da casa, que se tornou um ponto turístico na região. Agora, de vez em quando, para aqui, ei, vocês... qual é a casa do assalto? Tal. E a gente diz, foi aí muita gente se admira, né? Rapaz, o negócio foi bem feito, sei o que e tal. Para o procurador que atuou no caso, o furto cinematográfico foi apenas o início de uma história que ainda está longe de ter um fim. A gente às vezes tem a ideia de que é muito fácil sair de uma ação como essa com o proveito do crime, mas não é. É difícil. Você fica imaginando esse volume de dinheiro para ser colocado em algum negócio de aparente licitude, é muito difícil.